Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e sejam bem-vindos ao canal Fan Culture. Bom, eu tô aqui hoje pra contar um pouquinho da minha história com Foo Fighters. Se vocês já assistiram algum outro vídeo desse canal, sabem que eu sou muito fã do Foo Fighters e isso nasceu quando eu descobri o Nirvana, que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Então, assim, como o Nirvana acabou e o Dave Grohl deu início à sua carreira com Foo Fighters, eu segui por esse caminho, né, de ser fã do Foo Fighters, já que me tornei muito fã do Nirvana. Foi tipo meio que uma extensão. Eu falei assim, que você começou a ser fã do Nirvana tardiamente, então por que você não começou a escutar o Foo Fighters primeiro? Bom, eu sabia quem era o Foo Fighters, sim, eu já tinha escutado músicas deles como Best of You, que ficou muito tempo em primeiro lugar no Disque MTV na época. Então eu os conhecia e gostava do que eu ouvia, mas eu não conhecia profundamente a história, né? O que tava por trás da banda. E isso realmente, esse interesse maior, só surgiu depois de eu conhecer e me tornar fã do Nirvana. E saber que o Dave Grohl era o baterista do Nirvana, que agora tinha uma banda e era guitarrista e frontman, enfim, daquela outra banda que era tão incrível quanto. Então eu fui seguindo esse caminho. Na época que eu me tornei fã, foi nessa época aqui, do Wasting Light, foi meu primeiro álbum do Foo Fighters. Eu amo esse álbum. Arlandria é a minha música favorita. Eu amo muito. E, sabe, eu lembro que naquela época, tipo, fazia muito tempo que o Foo Fighters não vinha ao Brasil. Fazia muito tempo que eles não vinham ao Brasil. E, de repente, em 2011 ainda, começaram a surgir uns boatos de que ia ter o Lola aqui, a primeira edição do Lola Brasil, e que o Foo Fighters iria por o Lola. Naquela época eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Tava pra fazer 18 anos, E aí eu era maior de idade, mas mesmo assim eu ainda não era, assim, responsável por mim mesma, assim, porque eu moro com os meus pais ainda. Então eu sempre devo obediência a eles, porque respeito a gente nunca perde pelos nossos pais, por mais que a gente esteja pagando conta e tudo mais. Naquela época eu nem pagava conta ainda. Então eu sempre devia satisfações aos meus pais. Então, mesmo sendo maior de idade, eu não tinha aquele negócio de meu Deus, eu saí de casa e assisti o show e tá tudo certo sem eles saberem nem nada, né? Eu tinha que pedir sempre autorização. Então, eu pedi autorização pra minha mãe e a primeira resposta foi: não, tá maluca? Você vai pra São Paulo fazer o quê? Assistir esse show sozinha? Não, você não vai. Entendeu? Mas aí eu comecei o processo de convencimento, que demorou bastante. Porque eu sempre falava assim com ela, eu tô juntando dinheiro pra ir no Lola, eu tenho dinheiro pra ir e tal. E ela falou assim, não importa, você sozinha, você não vai, é perigoso. E aí eu comecei a trabalhar essas, sabe? Todo dia eu falava assim, mãe, deixa eu ir no Lola, por favor, eu quero ir muito no Lola. Ela, o que é Lola? Eu explicava o que era o festival e tal. E ela, não. E ela ficava negando. E eu falei assim, olha, se a minha prima for Topari, você deixa? A gente fica na casa da nossa outra prima, hospedada em São Paulo e tal. E se a minha outra prima for comigo, você deixa? E ela falou assim, tá bom, se a sua prima for, você pode ir. E aí o que a minha prima, né, falou pra mim? Que é caro, né, não tô com condição de comprar o ingresso e tal, e pagar passagem e tudo mais. E eu falei pra ela, olha, eu pago o seu ingresso, que era um ingresso inteiro, inclusive não era meia. Eu pago o seu ingresso, não vou pagar a sua passagem, mas uma passagem pra São Paulo, do Rio pra São Paulo é R$100, assim. Eu falei assim, eu pago o seu ingresso, e você vai comigo, você paga só a sua passagem de avião. E a hospedagem a gente já vai ter, porque a gente tem uma prima que mora em São Paulo e a gente tem hospedagem. Então a gente só vai ter que pagar, sei lá, o transporte lá, mas nem precisou, porque a nossa prima levou a gente de carro. E não vai sair tão caro. Aí ela falou, tá bom, então vamos. Aí quando a minha prima deu o feedback positivo, eu falei com a minha mãe, ela autorizou que eu fosse pro Lola. Eu vou deixar aqui vocês mostrando, assim, um pouquinho de como foi a minha experiência lá. Assim, um vídeo ou fotos, eu não sei o que eu tenho guardado ainda, eu vou dar uma olhada pra vocês verem como é que foi um pouquinho da minha experiência no Lola. E eu amei. O Lola naquela época era no Jockey, não era no Autódromo de Interlagos. Então foi bem especial, assim, eu lembro que foi incrível. Foi meu primeiro show do Foo Fighters. Eu pulava, gritava, chorei quando ele cantou My Hero. Sim, tinha uma lua, assim, cheia no céu, brilhante. Eu falei assim, nossa, é como se o Kurt estivesse abençoando todos nós aqui nesse momento. Era uma coisa muito bonita.
Então, eu tive uma experiência surreal, assim, de primeiro show do Foo Fighters, depois de muito tempo que eles não vinham ao Brasil. Então, o Dave tava, tipo, perguntando: quem tá vendo a gente aqui pela primeira vez? Quem tá vendo a gente aqui por mais de uma vez e tal? A gente promete não demorar muito pra voltar. E eu, nossa, tomara que eles não demorem. E realmente não demorou muito. O show que eu fui foi em 2012, eles voltaram em 2015, se eu não me engano. E aí foi no Maracanã, que é muito melhor porque eu sou do Rio, então foi mais perto. E aí eu pude ir no show também do Maracanã e foi incrível. E eu fiquei na arquibancada, mas mesmo assim era incrível de qualquer lugar, sabe? Porque aquela aura assim instaurada é linda. I'm gonna dedicate this song to all the Foo Fighters fans that have been with us for 20 fucking years. But I'm also going to dedicate it to the people that have never seen the Foo Fighters before tonight. Because we're going to play songs from all the records, you know? First record, play songs. Second record, third record, fourth record, fifth, sixth, seventh, 20th, our 20th record. But this one, I'm gonna break it down and sing to you. So relax. Here it comes. When I talk about carries on, reasons only new. When I talk about Aries on, treason's all running. Big me to talk about, I could stand to prove. If we can get around, I know that it's true. Well, I talked about putting on, never was it true, but it's you I fell into. Nessa época do show do Maracanã que eu fui, o primeiro, eles estavam promovendo esse álbum, né? O Sonic Highways. E eles tocaram a minha música favorita do Sonic Highways, que é Outside. Eu amo muito essa música. Enfim. É lindo esse álbum. Ó. É que eles tinham um projeto, né? Passando por vários lugares. Várias cidades. E tinha a musiquinha de cada cidade, assim. Tinha um documentário também muito legal. Então, assim, o Sonic Highways é um álbum incrível. E eu amo muito. E tal. E aí eles demoraram um pouquinho, assim, e voltaram de novo em 2018. Janeiro de 2018, nunca vou esquecer, para promover o Concrete and Gold. Isso é outra obra-prima aqui. Eu amo muito Run, The Sky's a Neighborhood. Ai, amo. Sunday Rain. Ai, amo. É um ótimo álbum também. Aqui, eu vejo vocês. Concrete and Gold. Então, sabe, eu amo muito o Foo Fighters. Eu tive a oportunidade de ir no show deles de novo no Maracanã, que foi muito bom. A minha prima ainda teve muita sorte, ela foi comigo e ela conseguiu comprar o ingresso na promoção da Black Friday. Ela conseguiu pagar meia, mesmo sem ela ser meia. E eu me ferrei que eu na época era meia ainda, então eu paguei, mas eu tive que comprar o da minha mãe. E aí o dela foi inteira. E eu podia ter comprado meia pra ela também, acabou não dando certo. Mas enfim, foi perfeito o show. Eu vou ver o que eu tenho aqui de material pra botar um pouquinho pra vocês verem como é que foi a experiência.
cada show do Foo Fighters é maravilhoso. Eu já fui em 3, né? Eu não fui na última edição do Rock in Rio porque eu tive que escolher entre Panic! Red Hot e Foo Fighters. E aí eu falei, poxa, eu já vi o Foo Fighters 3 vezes. E tudo bem que eu vi o Red Hot já 3 vezes, né? Aquela ia ser a 4ª. Mas, assim, o Panic! Eu nunca vi. Eu tive que equilibrar e, tipo, escolher o Panic! At the Disco em vez do Foo Fighters. Assisti o show do Foo Fighters pelo Multishow, né? De casa. Mas eu queria ter estado lá, mas não pude, enfim, fica pra uma próxima. Eu prometo que estarei no próximo Dave Girl. Entendeu? Eu prometo que estarei no próximo show do Foo Fighters. Mas, enfim, não deu, não foi. E eu tenho um único DVD do Foo Fighters, que é esse aqui, que é no Wembley Stadium, né, em Londres. Eu sei o quanto era importante esse show. O Dave fala muito desse show no documentário do Foo Fighters, que eu acho que, se eu não me engano, tá disponível na Netflix já. Na época que eu assisti online, mas tem na Netflix o documentário também. E ele fala desse show, né? Do quanto ele tava apreensivo, do quanto era importante, como era incrível lotar 2 dias do Wembley, né? Que é um estádio imenso e super importante. E que é um marco pra cada artista que toca lá. É sempre um marco tocar no Wembley. Então, eu, sabe, fiquei... Ai, meu Deus, eu queria muito esse show. Na época eu comprei esse DVD na Saraiva. Na época que a Saraiva ainda vendia essas coisas, né? Porque tá falindo, né? Tá sumindo as coisas de lá, assim, de CD, pelo menos, e DVD. Livros tem, graças a Deus, mas CDs e DVDs estão desaparecendo. E aí, eu lembro que eu encontrei esse DVD lá por um preço muito bacana. Não lembro se foi R$16,90, se foi R$19,90. Foi um preço bem baratinho. E aí eu falei, não, eu preciso ter, porque é um grande show. É um show muito importante pra banda e eu amo esse show. E eu assisti esse show antes de ver eles ao vivo. Então, tipo, foi a minha primeira experiência de show do Foo Fighters ever, sabe? Foi muito maravilhoso. E eu amo muito, sabe? O Foo Fighters é uma das minhas bandas favoritas. Parte também por ter integrantes do Nirvana, né? Não só o Dave Grohl, mas também o Pat Smear, né? O Pat Smear foi guitarrista do Nirvana também. E ele tá no Foo Fighters. Então... Sabe, eu sei que o Dave, ele não gosta muito de carregar esse estigma, mas ao mesmo tempo ele carrega porque é parte da história dele. E eu acho, assim, a minha opinião, como fã, ele só é o grande frontman que ele é pro Foo Fighters por ter vivenciado, experienciado Nirvana antes, por ter passado por aquilo tudo, por acompanhar o Kurt, por ver como é que o Kurt agia também, como naquela posição, porque é a referência que ele tem de frontman, né? Era a pessoa que ele via à frente da banda dele quando ele tava na bateria. E, sabe, eu acho o Dave, assim, ele é muito controlador, sabe? Ele é uma pessoa controladora. Inclusive, quando o Taylor Hawkins, ele sempre fala que ele sempre discute com o Dave se vai ter mais bateria, se vai ter mais guitarra no álbum, porque ele, pra ele, como baterista, ele queria ter mais bateria. E o Dave Grohl sempre quer ter mais guitarras, porque ele fala que o Foo Fighters é mais guitarra. Então, assim, a gente sabe o quanto ele é meio controlador. E é bom que ele tenha companheiros de banda que o questionem sobre toda vez que ele toma uma decisão, mas que no fundo eles falam assim, a gente sabe que é a banda do Dave. Mas ao mesmo tempo eles entram sempre num acordo. Então, mas é legal, você vê a dinâmica, né? Acho que no documentário do Foo Fighters a gente vê muito de como é a dinâmica entre eles. E é uma banda apaixonante, né? Eu tô sempre ansiosa pra ver o que eles estão pra lançar. É uma banda de rock incrível. Eu sinto falta de ter mais bandas assim, sabe, no mercado hoje em dia. A gente não vê tanto, a gente vê outros segmentos crescendo muito, sabe. Aqui no Brasil é o sertanejo e o funk que crescem, sabe, exponencialmente. E um dia já foi o rock que crescia dessa forma e hoje em dia não é mais, né, o mercado muda. Mas eu sinto muita falta de ter grandes bandas de rock desse estilo assim. Existem ainda, mas estão escondidas em algum lugar. E eu queria que fosse mainstream de novo. Sinto falta disso, né? De ver o rock na TV, de ouvir o rock no rádio, de ter essas coisas. Mas acho que a indústria toda tá mudando, ainda mais com coisas como Spotify, outras plataformas de streaming. Mas a música sobrevive. A música sobrevive, o rock sobrevive também. E é isso, gente. Foi assim que eu me apaixonei pelo Foo Fighters, através do Nirvana. Eu tenho uns vídeos aqui, vou deixar aqui linkado, aparecendo pra vocês, da minha historinha com a Nirvana, porque eu acho importante vocês saberem. É isso. Um beijo. Tchau.